o respeito e a autoridade, aonde ele se divide? Aonde o respeito a essa autoridade e as regras que cercam o que a gente chama de respeito e o que a gente chama de autoridade. Em torno deles existem regras que são requisitos de vida numa sociedade. Respeito não tem preço. Não é verdade? A palavra autoridade é usada, via de regra, para descrever o poder de um Estado, que o Estado confere a determinada pessoa, autoridades do Executivo, Legislativo, Judiciário, das mais diversas graduações. Poder que também é dado aos municípios, através do Executivo, do Legislativo. O desrespeito à ordem legal de uma autoridade pode inclusive gerar penalidades diversas, desde uma advertência até prisão, sendo esta uma sanção permitida apenas à autoridade judiciária em ação penal própria. Bom, por que eu cheguei a tudo isso? Porque no Brasil, infrações legais, éticas ou mesmo as regras de educação crescem aceleradamente. O desrespeito à autoridade também é cada vez maior. Um caso emblemático ocorreu no município de Lavras da Mangabeira na semana que passou. Um áudio que correu às redes sociais de maneira particular aqui no município, mas que também ganhou espaços no estado do Ceará, acabou revelando o quão alguns políticos têm dado maus exemplos à sociedade de comportamento para com essas regras já colocadas, que são requisitos de vida em uma sociedade. Pois bem, o episódio acabou ganhando proporções enormes, pois o áudio que daqui a pouquinho vocês vão ouvir partiu de um político e o pior, de alta graduação, ou pelo menos era de alta graduação, do ex-senador da República, Eunício Lopes de Oliveira, que chegou inclusive a assumir a presidência da República, né? Interinamente, mas assumiu, e que caiu como rastilho de pólvora quando esse áudio foi às redes sociais. Quem vazou, não sei. No áudio que vocês ouvirão dentro de instantes, o ex-senador ataca de forma desrespeitosa o prefeito de Lavras da Mangabeira, prefeito da sua terra natal, Ronaldo da Madeireira, com palavras chulas, sem que para isso tivesse um motivo aparente. Pelo contrário, na manhã do último dia 10 de outubro foi segunda-feira passada, não agora, na segunda-feira passada, era manhã do dia 10, o ex-senador enviou o ofício, que vocês vão ver aí, à Prefeitura de Lavras da Mangabeira, para a realização, pode encher a tela, para a realização, pedido de autorização para utilizar o espaço do Parque do Povo
para a realização de uma festa no dia 14 de outubro. O evento seria para comemorar a vitória na eleição, diz aí no ofício, em primeiro turno, do ex-senador para deputado federal e do sobrinho, reeleito a deputado estadual, bem como do aniversário dos referidos deputados eleitos, ou algo parecido. Está aí a foto do ofício. Está lá Eunício Lopes de Oliveira e tudo mais. Ainda naquele dia, outro ofício chegou à Prefeitura de Lavras, assinado, aí está, pelo presidente do MDB local, Edmilson Almeida. Não sei se vocês estão lendo, dá para ler, né? Tá aí, é um pedido de autorização feito no dia 10 também. Esses ofícios recebidos pela Prefeitura lavrense foram acatados e o prefeito Ronaldo da Madeireira determinou ao secretário de Obras e Serviços Públicos do município, Machado Furtado, que enviasse ofício aos dois, informando-lhes da concessão para que a festa pudesse sim ser realizada como de fato aconteceu. Esta é a autorização feita pelo Antônio Machado Furtado, secretário de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura de Lavras da Mangabeira. Note, no mesmo dia, ainda no dia 10, ou seja, pedido feito, pedido atendido. Ocorre que no dia da festa, dia 14, as redes sociais bombaram com um áudio. Um áudio vazou, não sabemos como, mas caiu em tudo que é grupo de WhatsApp, Facebook, não sei se foi para o YouTube, mas, sabe, era mais ou menos assim, ó, o áudio, ó. Aumenta essa foto aí. Era mais ou menos assim. É uma charge, né, que nós pegamos com muito palavrão, né, e muito palavrão chulo. Vocês vão acompanhar esse áudio. É claro que nós botamos um pi, porque em respeito às famílias que nos acompanham, em respeito a você, telespectador do Bora Conversar, a gente resolveu deixar algumas palavras, outras não, porque tratava-se de uma palavra realmente muito forte. Acompanhe agora esse áudio que foi do ex-senador Eunício Oliveira, que foi às redes sociais no dia da festa, sem nenhum motivo, pelo contrário, né? Já tinha sido dada a concessão e tudo mais. Acompanha aí. Francinha, rapaz, o teu prefeito aí achando que pode impedir uma festa dessa, pode o caralho que ele pode impedir. Pensa que vai estar dizendo que vai impedir, quem mandou notificação, manda ele tomar no c... que eu quero ver ele pedir porra nenhuma. Bom, o áudio é muito claro, né? Quando o áudio saiu, as redes sociais, como eu disse, bombaram, replicaram. O prefeito Ronaldo tomou ciência do áudio e disse: opa, mas o que foi que houve? E ele foi escutar o áudio e ficou indignado, né? Indignado porque havia sido feito dois pedidos e os dois tinham sido acatados no mesmo dia. Não tinha por que um áudio desse vazar com esse tom de fala vindo de quem é filho dessa terra também. O desrespeito ao gestor municipal foi muito forte. E o prefeito usou as redes sociais para rebater a invertida dita por Eunício Oliveira,
com tom de desrespeito, vocês acompanharam aí, ao gestor Lavrencio. No final ele fez até uma brincadeira. Acompanhe. O deputado Eunice Oliveira perdeu na terra dele mais uma vez pro povo de Lavra da Mangabeira. Quem está falando aqui é o prefeito Ronaldo da Madeireira. Perdeu mais uma vez e fica mentindo como sempre, sem moral nenhuma, sem respeito nenhum ao povo de Lavra da Mangabeira, dizendo que tentaram impedir festa. Crie vergonha, deputado. Crie vergonha na sua cara. E você que não tem respeito ao povo, você que não tem compromisso com o povo de Lavra da Mangabeira, crie vergonha e deixe de ser mentiroso. E você, como toda a sua família, bando de mentirosos. Vou responder ao deputado assim: para você que votou no Madeira, continue assim. Nossa Madeira não dá cupim, em Lavra da Mangabeira foi peia, no tio, no sobrinho. Arrocha Lavras. Bom, deixando a brincadeira de lado, né, entre aspas, porque pelo tom do prefeito aí, ele estava meio bravo. E não era para menos, né? Não sei o que aconteceu. Aliás, após o episódio, o ex-senador Eunice Oliveira não se manifestou em nada nas redes sociais. Ele poderia ter utilizado as redes sociais para... olha, pessoal, isso aí foi um momento de raiva, eu estava assim, assado. Eu acho que quanto mais mexe, pior, né? Que a mensagem foi muito clara. Em suma, o desrespeito às instituições, às autoridades, às normas, é a única via de desarmonia social, e com isso não tem busca de pedir, de solicitar a outros que se comportem. Os políticos devem sim dar bons exemplos sempre, porque eles representam parte da população que sufragou o seu nome nas urnas. A sociedade também tem que cobrar isso e ficar muito bem atenta. Há de se cumprir as regras escritas, as regras costumeiras. Não se pode mais, nos dias atuais, sobreviver politicamente com esse tipo de comportamento. Quem vai julgar os políticos, ou quem julga os políticos, são os eleitores, principalmente quando em época de eleição. Mas os políticos que se cuidem, porque eles também podem ser sim alcançados pela justiça na medida que rompem regras de civilidade, de educação. E quando ataca de maneira tão pequena, principalmente aquele que dirige a terra onde você nasceu, é realmente algo que eu não compreendi até agora. Eu já ouvi esse áudio, já ouvi o áudio do Ronaldo, já conversei com algumas pessoas nas ruas sobre o assunto, mas não se tem a verdadeira noção do que quis passar. Até se tem, mas não dá para entender o porquê da fala do ex-senador com relação ao prefeito Ronaldo. Se ele tinha feito dias antes uma solicitação e o prefeito na mesma hora mandou acatar a solicitação, atendeu a solicitação, a festa aconteceu, não teve nenhum barramento com relação à realização da festa, tranquila, mas até agora não se tem
por parte do político alguma resposta. Até porque respondeu o quê, né? O áudio é muito claro. Você quer ouvir de novo? Escuta aí, mais uma vez, o tipo de declaração que foi dada por um ex-senador da República, por um ex-presidente da República interinamente, e agora deputado federal eleito. Olha só. Francinha, rapaz, o teu prefeito aí achando que pode impedir uma festa dessa, pode o caralho que ele pode impedir. Pensa que vai estar dizendo que vai impedir, que mandou notificação, manda ele tomar no c... que lá eu quero ver ele impedir porra nenhuma. Agora, cadê a notificação que o prefeito mandou? Eu ouvindo, eu digo, vou perguntar. Senhor prefeito, o senhor mandou alguma notificação para o ex-senador Eunício Oliveira ou para o Edmilson, que solicitaram o espaço do Parque do Povo? Nenhuma. Então, esse tipo de ação, sabe, faz com que a gente se afaste um pouco da política, e aí os políticos reclamam porque os jovens não querem interesse com a política. Olha os casos. Como é que um jovem vai ter interesse para com a política, com exemplos sendo dados como esse por parte de políticos que já chegaram ao mais alto grau da República? Eu trouxe esse assunto para cá, para o Bora Conversar, porque durante a semana inteira, nenhuma emissora de rádio local, nenhuma, nós temos 4 emissoras de rádio, 4 emissoras de rádio local, nenhuma das 4 falaram sobre o assunto, que eu acho que é de muita gravidade, porque quem conhece ou quem não conhece o prefeito Ronaldo, por mais que não conheça, jamais poderia tratá-lo dessa maneira. E vindo de quem veio, mesmo tendo a rixa política que faz parte, estamos num país democrático de direito, faz parte, você escolhe o seu partido, eu escolho o meu, você escolhe em quem votar, eu também, isso é natural. Agora, você desrespeitar publicamente uma autoridade constituída do município de onde você nasceu, da terra que você diz que ama, exemplo de coisa boa passou distante. É por isso que os exemplos seguidos aqui em Lavras da Mangabeira têm sido muito direcionado ao grupo político do ex-senador. Aliás, após 2 derrotas consecutivas, pode ser que achemos agora a resposta de tudo isso. Depois de 2 derrotas consecutivas para governador do estado do Ceará, em 2014, para o então candidato Camilo Santana, aqui em Lavras da Mangabeira, onde Camilo, isso aí foi 2014, onde Camilo venceu na terra do ex-senador para governo do estado, e também no ano de 2018 para senador da República, quando buscava a reeleição. Na época, os eleitos foram Cid Gomes e Eduardo Girão, que ninguém conhecia, a não ser a torcida do Fortaleza, que Eduardo Girão foi o presidente
do Fortaleza que começou a revolução do clube, saindo da Série C, hoje na Série A e brigando aí pela Libertadores, novamente. Eunício perdia a reeleição. Quem não lembra da profecia do Cabo Daciolo, com o Eunício ainda presidindo o Senado da República? Tem essa profecia aí, irmãos? Se tiver aí, eu acho que está no YouTube. Quando o Cabo usava o microfone do Congresso Nacional, porque era deputado e se juntava deputados e senadores numa reunião do Congresso Nacional, e o Eunício naquela oportunidade já levava o primeiro aviso. E aí, o primeiro aviso tinha acontecido há 2 anos atrás, aliás, 4 anos atrás, em 2014, quando ele perdeu dentro da terra dele para Camilo Santana. As coisas vieram assim, uma atrás da outra, os sinais foram muito claros. E em 2018, quando o senador chegou, inclusive, a ser presidente da República, presidente do Congresso, presidente do Senado, pega um revés do tamanho do mundo, perdendo para Eduardo Girão, desconhecido da política cearense, empresário, ficando inclusive em 4º lugar na capital cearense, perdendo inclusive para Mayra. E em 2018 o sinal foi levado no Congresso Nacional. Solta aí o sinal do Cabo Daciolo, a profecia que ganhou. Para todos, calma. Deputado Altineu, presidente, olha só por gentileza, só um momento, um minuto. Só para encerrar, eu fiquei o tempo todo ouvindo todos, só quero pedir um minuto para poder retornar aqui. Primeiro, presidente, pedir a mesma gentileza que foi feita agora para o meu companheiro parlamentar aqui, presente, o Altimeu, 3 minutos, só deu 1 minuto, mais 1 minuto, só dá todo o tempo aqui. Eu tive o desprazer hoje de presenciar em vários momentos aqui dentro do Congresso Nacional o senhor debochando do Congresso Nacional, em vários momentos o senhor debochou do Congresso Nacional. Quando o senhor debocha do Congresso Nacional, o senhor está debochando do povo brasileiro. Eu tenho um entendimento que não tem possibilidade nenhuma de eu fazer essa luta aqui de forma natural. Então eu vou fazer essa luta de forma sobrenatural, porque apesar de vivermos como os homens, eu prefiro as armas de Deus, que são poderosas para destruir fortaleza. Então eu quero aqui, na madrugada, 3h09 da manhã, porque na madrugada o poder da oração é muito forte. E diz a palavra de Deus que tudo que viemos pedir em oração, se crermos, vamos receber. E eu quero aqui decretar a queda do governo dos ímpios. E quando eu falo a queda do governo do ímpio, presidente Eunício, eu estou falando a queda de Vossa Excelência, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Dizendo a todos que juntos somos fortes, que nenhum passo daremos atrás e que Deus está no controle. Ri bastante, presidente. Faça bastante deboche no Congresso Nacional. A mão de Deus é verdadeira e poderosa. O senhor pode rir. Deputado Bongalhos, tem a palavra. O microfone foi minuto, vai. Poder do Senhor é poder do homem. O Senhor está fazendo aí toda essa debocha na autoridade de homem. E eu estou falando aqui na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. A queda do governo do ímpio. O Senhor simboliza esse governo do ímpio. Hoje o Senhor foi um exemplo claro disso aqui. Tá certo? Ri bastante. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Bom, esse episódio foi antes
da eleição de 2018, bem próximo da eleição de 2018, e aí, quando houve a não reeleição de Eunício, aconteceu que as redes sociais voaram em cima disso aí, soltaram, feito rastilho de pólvora, né? Pois bem, após essas derrotas consecutivas, essas que eu citei agora, e para quem buscava extrapolar nas urnas este ano, passou 4 anos fora da política de maneira efetiva, estava nos bastidores, além de não ter conseguido o coeficiente eleitoral, algumas pessoas até dizem: o Eunício foi eleito com coeficiente eleitoral que ele conseguiu sozinho. De maneira nenhuma. Não atingiu o coeficiente eleitoral. Todos os esforços feitos pelo ex-governador Camilo Santana, candidato ao Senado eleito, todos os esforços, buscando colégios eleitorais, buscando acordos aqui, ali, Caucá e outros municípios também, mesmo através de um pedido expresso, através de mídia, do ex-presidente Lula, ao qual foi, inclusive, para o programa eleitoral, mesmo o presidente Lula e o Camilo fazendo pedidos de apoio ao Eunício, o ex-senador Lavrense ficou atrás de nomes de extrema direita, como de André Fernandes, de jovens como de Júnior Mano, fenômeno de votação em Nova Russas, sua cidade. Mesmo sendo eleitor de Lula e tendo votado contra gosto em Elmano, pouca gente aqui em Lavras sabe disso, Eunício viu o petista ganhar em primeiro turno, tirando-lhe o poder de fazer barganha pessoal em um segundo turno. E é natural que essas barganhas aconteçam, agora não se sabe de como elas acontecem. Outro ponto amargante para o ex-senador Lavrense, mais uma vez ter sido derrotado dentro de Lavras, né? Eunício tirou aqui em Lavras da Mangabeira 4.848 votos, com pedido de Lula, com pedido de Camilo, com pedido de Elmano, a sociedade lavrense. Ainda conseguiu tirar 4.848 votos. Seu opositor mais direto, deputado federal Domingos Neto, candidato apoiado pelo prefeito Ronaldo, votado pela primeira vez no município, chegou a quase 5.500 votos. 5.490 votos. Isso, particularmente, deve ter irritado muito o ex-senador Eunício Oliveira. Volta aí a foto do Eunício com a votação dele. O ex-senador, já aqui em outros carnavais, ou seja, em outras eleições, tirou o dobro dessa votação. O dobro dessa votação. E olha como caiu. 2018 não teve a reeleição para o Senado. 2020 não reelegeu o sobrinho Wiltzer a prefeito de Lavras. 2020 não elegeu o sobrinho Neto Oliveira a vereador em Lavras. 2022 deixou de ser protagonista, ficando em segundo lugar aqui no município de Lavras da Mangabeira. Parece que esses reveses dentro de sua própria casa ainda não foram digeridos pelo político, algo que o vem incomodando há algum tempo. Mas os sinais são bem claros e já fazem
tempo que esses sinais são dados. E me parece que a política do grupo do MDB local ainda não foi renovada. O exemplo está nessa votação, onde o ex-senador, filho da terra, natural aqui de Lavras da Mangabeira, que diz ter feito muito pela terra de onde nasceu, perde para um vendedor de ripa, porque Domingos Neto era muito pouco conhecido, aqui era votado apenas pelo grupo de Mirialdo, família de Mirialdo, que continua votando, e quem o levou a essa votação foi um simples vendedor de ripa, sem apoio nenhum de deputado, porque todo mundo estava atrás dos seus votos. Pelo contrário, o Ronaldo teve que fazer algo inusitado. Eu nunca vi um prefeito de uma cidade fazer o que o prefeito Ronaldo fez em Lavras da Mangabeira, numa votação para deputados. Os deputados de Ronaldo era Domingos Neto para federal e Oriel Nunes Filho para estadual. Mesmo assim, amigos foram chamados para dar apoio aos deputados Mauro, André Figueiredo, Nelinho, deixa eu me ver quem mais, Marcos Sobreira, né? E o próprio filho da terra, esse não conseguiu a reeleição, que era deputado Heitor. Então, essa matemática, se você fizer, eu tenho a tela aqui. Ô Walter, pega aqui para mim, tá bem aqui em cima. Essa matemática, até brincando aqui, eu fiz, tá aí bem aí, ó, amarelinha aí, ó. Deixa eu pegar aqui, eu vou mostrar para vocês aqui. Votação dos deputados federais do grupo de Ronaldo da Madeireira. Os deputados federais votados: Domingos Neto, André Figueiredo, Mauro Filho, Nelinho, Danilo Forte e Zé Ayrton. Se juntar todos os votos, daria mais ou menos 6.794. E aí a diferença aumentaria para quase 2.000 votos em cima do Eunício. Se juntar os estaduais, Oriel Filho, Marcos Sobreira, Heitor Ferrer, David Raimundão, aí aumenta mais ainda em cima de Daniel Oliveira, que tirou 4.410, e aí passaria de 3.200 votos. Mais ou menos assim, não sei se dá para ver, né? Mais ou menos assim. Então, eu só suponho que esse áudio foi à tona muito por conta disso. Deu no pescoço e não aguentou mais engolir. E aí vem toda o fel, né, do fígado subindo aí, e aí pela boca fora saiu o que saiu. Infelizmente, eu fiz aqui inclusive um pedido publicamente, até em tom de desafio ao deputado federal eleito, Eunício Oliveira, que ele busque fazer algo pela sua terra e que deixe a política de lado, porque a política já passou. Desçamos dos palanques, porque a política já passou. Está em jogo o desenvolvimento dessa terra chamada Lavras da Mangabeira e de sua gente, seus irmãos. E se assim o fizer, podem ter certeza absoluta que primeiro o prefeito Ronaldo vai agradecer publicamente,
porque já fez isso com outros. Segundo, nós estaremos aqui nessa mesma Câmara falando também e agradecendo em nome da sociedade por tudo que se for feito por essa terra, seja quem for. Seja quem for. Essa história de estar falando e remoendo, conversa de que a administração está assim, assado, isso não cola mais. Não cola, porque os resultados são aí, ó, seguidos. Se não mudar a trajetória dessa cantilena, vai tomar outra lapada. E pode ser até maior. E aí o palavrão soltado nessas redes sociais deverá dobrar. Mas o prefeito já está encaliçado com isso, entra pelo ouvido e sai no outro. Às vezes também é ser humano, né? Não aguenta as ofensas de forma inverídicas que são proferidas, e às vezes realmente sai com o tom que saiu também do gestor municipal. Infelizmente a gente teve que trazer isso aqui, porque eu, como eu disse, não vi nenhuma emissora local, nenhuma, falar sobre o episódio que eu acho, que eu reputo de uma gravidade enorme, porque acabara de ser eleito deputado federal, um político, filho da terra, que jamais poderia usar, mesmo com raiva que tivesse, mesmo com sentimento de dor de cotovelo que tivesse, ficasse para si e não expor isso publicamente, como foi exposto, falando de uma autoridade constituída que gere a sua terra natal, querendo ou não, é o prefeito até 2024.